O lendário teste de DNA, que era apresentado como um quadro dentro do programa do Ratinho, fez história. Em meio a barracos, brigas, porradaria e confusão, muitas pessoas saíram de lá felizes, já outras extremamente frustradas. Quem fez? Cuidado, você tem muita gente! Ei, segura lá! Dentre os inúmeros casos que foram transmitidos no programa, alguns marcaram mais do que outros, seja pela treta generalizada ou até mesmo pelas situações muitas vezes surreais que aconteciam. Porém, um desses testes acabou sendo talvez o mais pesado de todos na história do programa. Um casal descobriu algo surreal, digno de contos de livros de R.R. Martin. Nesse vídeo a gente vai conhecer então o caso de DNA mais triste do Ratinho. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. O programa do SBT, feito por Carlos Roberto Massa, o popular Ratinho, alegrou e ainda entretém a vida de brasileiros há muitos anos. O irreverente programa é cheio de quadros diferentes e animados. Quem é que não se lembra do clássico, por exemplo, Histórias que o Povo Conta? Nele, lendas urbanas eram dramatizadas na TV a ponto de nos deixar com mais medo do que muito filme de terror blockbuster. Só que aquela vinheta já botava medo. Se você sofre do coração, cuidado. De volta. Histórias que o povo conta. Bom, além desses quadros, existiam outros bem mais sérios, que eu diria que eram até de utilidade pública, como por exemplo, os famosos testes de DNA. Carlos Donari é filho do Carlos Roberto, mas o Bruno não é. O teste de DNA está há anos no programa e, sinceramente, eu nem sei se ainda existe, né? Porque eu não assisto mais faz tempo o programa do Ratinho. Se alguém ainda assiste, comenta aqui embaixo se o teste do DNA ainda funciona lá. Bom, o que importa é que já aconteceram vários barracos por lá. Mas o caso que ficou na memória de muita gente é o caso do Alexander e da Michelle, o casal de Itabuna, na Bahia, que queria descobrir se eram parentes, o que já era algo bem sério, por sinal. Mas não era para saber se eram primos, não, ou algum parentesco distante, e sim irmãos. Olha só que pesado. O teste. Alexander e Michelle se conheceram na cidade dela, em Barro Preto, na Bahia. Os dois começaram a namorar escondidos por um longo tempo, já que Alexander é 10 anos mais velho do que a Michelle. Só que estava tudo bem, né? Tudo tranquilo. Tirando esse fator da idade, eles nunca pensaram que poderia ter algum outro empecilho para o relacionamento deles. Ao que um ano depois, Alexander encontrou um jornalista que contou uma história que mudaria a vida do homem para sempre. De acordo com esse jornalista, Alexander poderia ter uma irmã perdida na cidade de Barro Preto. E a história até que fazia sentido, já que o pai Alexander era um radialista considerado muito mulherengo, que morreu quando ele ainda era uma criança. Provavelmente essa informação ficou na cabeça do cara por dias, que foi quando ele chegou a Barro Preto para visitar a Michelle e contou o que ele tinha ficado sabendo. Eu encontrei um cara que disse que eu tenho uma irmã aqui em Barro Preto. Será que você conhece? Aí eu, em Barro Preto? De repente... Qual a idade dela? Ela tem acho que uns 16, 15 anos, que era a minha idade na época. Aí ele foi falando assim, ela participou de um desfile. Aí eu me calei. O fato era que a própria Michelle já tinha ouvido falar dessa história, né, com um tal jornalista, depois de um desfile que ela participou, mas nem chegou a comentar com o Alex, porque de acordo com ela, a vida já não era lá essas coisas. Então ela preferiu não entrar nesses detalhes, né, sobre isso, até porque ninguém tinha certeza de nada. Eu tinha participado de um desfile de Miss. Um jornalista foi um dos jurados. E eu sabia que meu pai era um radialista e descobri que esse jurado, ele trabalhou na mesma rádio que meu pai, né? Bom, de toda maneira, a Michelle ficou muito apreensiva, já que tudo que ela tinha escutado batia com a história de sua avó, que dizia que seu pai era um radialista, conquistador e que se chamava Nelson Rocha, batendo com a descrição do pai de seu amado. Essa pessoa que está falando aí fui eu. Eu participei de um concurso de Miss, eu chamei um cara assim, eu contei essa história. Eu sou filha de Nelson Rocha.
Mesmo com essa possibilidade de o casal serem então irmãos, eles continuaram juntos e apaixonados e acabaram, acredite se quiser, tendo 3 filhos. Com a primeira gravidez, por conta do julgamento alheio que ocorria na pacata cidadezinha pequena, né, eles decidiram então se mudar para São Paulo. Essa vai nascer defeituosa e uma aberração, vai acontecer um problema genético e a nossa moral, e o que vai acontecer? Foi quando a Michele falou da possibilidade de a gente ir embora para São Paulo. E é aí que o programa do Ratinho entra, né? Sabendo do teste de DNA que era bem famoso, né, que existia ali no programa, eles se juntaram então, né, o desejo de casar somado ao de não ter grana para fazer um teste de DNA, né, para enfim tomarem essa decisão. O casal decidiu então entrar em contato e participar do quadro, fazer o teste e assim descobrir a verdade para caso, né, se eles não fossem irmãos, eles finalmente pudessem oficializar esse matrimônio na igreja. No dia 17 de janeiro de 2011, o programa foi ao ar e depois de toda a dúvida e a angústia que tomava conta de seus corações, o apresentador, visivelmente abatido e sem jeito, anunciou que os dois eram sim irmãos. Eu sei que todo mundo está torcendo para eles não serem irmãos, mas eu vou comunicar, Michele e o Alex, que vocês são filhos do mesmo pai. O casal se mostrou muito abalado, já que iriam oficializar o relacionamento deles após tantos anos, e tudo foi por água abaixo. Mesmo já sabendo que teria a chance do DNA dar positivo, é muito triste a gente ver a decepção estampada no rosto deles. Acho que no fundo do coração eles tinham a esperança de não serem parentes. Eu consigo vê-los, eu que convivi um tempo com eles, eu consigo vê-los como marido e mulher. A gente, ao se submeter a esse exame, a gente já sabia de todas as possibilidades. O próprio Ratinho comentou que nesse teste ele foi mais sério, né, já que o assunto era extremamente delicado, e o público também se comoveu. Quando a gente faz alguns DNAs, a gente brinca bastante. Esse eu não pude fazer do jeito que eu gosto de fazer, que é brincar. Mas esse eu tinha que fazer sério. Eu sei que o Brasil inteiro tá nos vendo. Eu sei que é uma notícia ruim para os dois. Carlos Massa disse que auxiliariam eles com ajuda psicológica para poderem superar esse trauma. Existe até uma espécie de documentário contando o caso dos dois e eles falam como foi então a vida dos dois após a triste descoberta. Eu era apaixonada por ele, né? Mas de um dia para a noite, assim, eu olhei para ele e falei assim, acabou. Pelo jeito, o casal era bem religioso, o que acaba pesando mais ainda nesse tipo de situação bem atípica, né? E como eles estão? Assim que descobriram a verdade, o casal de irmãos decidiu se separar. Os dois voltaram no programa alguns meses depois e contaram sobre essa decisão. Então, eu e a Michele, nós decidimos viver atualmente como irmãos. É algo que só sentindo na pele, algo que só quem sentiu fomos nós dois, e com certeza quem pôde abraçar a nossa história e ver que é muito difícil tomar uma decisão como essa. Ainda teve gente achando que eles poderiam ter ficado juntos, né? Imagina a situação e a cabeça deles. O casal até chegou a fazer um pacto de que nenhum dos dois iria namorar ninguém. Quer dizer, você não vai namorar ninguém e ela também não vai namorar ninguém. Fizemos esse pacto. Ninguém namora ninguém. Ninguém namora ninguém. Mas, ao que parece, né, o que é meio óbvio também, esse pacto não deu certo. A Michele decidiu ficar na Bahia e levou os 3 filhos com ela, recomeçou a vida, se casou, se formou como veterinária e seguiu com a vida. Já Alexander ficou em São Paulo para trabalhar, continuou solteiro, sempre posta sobre saudades, né, fala muito sobre política e religião. Aparentemente, parece que ele não conseguiu superar tanto assim como a Michele, o que é bem triste, né? E parece que os dois já não se veem aí há mais de 5 anos. Uma situação extremamente complicada. Mas e aí? Você se lembrava desse caso do programa do Ratinho? Eu lembro que eu assisti na época, cara. Eu lembro desse caso na minha vaga memória aqui. Eu só não lembrava dos detalhes, né? Fui relembrar agora que a gente foi fazer esse roteiro para gravar esse vídeo, cara. Mas é uma situação muito complicada, né? Bom, enfim, comenta aqui o que você achou sobre tudo isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.